os conflitos para os casamentos que tem, mas realmente isso não existe. Não existe uma pílula mágica para fazer isso. Mas eu tenho alguma coisa para compartilhar com vocês sobre tomando decisões que pode ajudar. Eu vou abrir agora o PowerPoint, ok? E vamos seguindo esse PowerPoint. Ok? Todo mundo está ouvindo? Vendo? Então, tomando decisões que agradam a Deus, ok? Decisões que são aceitáveis a Deus, que vai agradar a Ele. E, obviamente, uma decisão que beneficia a família, todo o casal, todos os dois. E não decisões independentes da família, não. Mas decisões da família. Então, existem conflitos, né? Conflitos, e eu vou falar desses 20 conflitos comuns. Eu vou falar bem rápido, não vou comentar muita coisa, vou comentar alguma coisa em cada um. Minha esposa está entrando aqui agora. A minha esposa é Kathy. Kathy, estamos casados há quantos anos? Eu errei 2 anos, é 48, não é 47. Tem uma margem de erro, uma margem de erro. Quando a gente chega em agosto, vamos completar 48 este ano, se Deus quiser. Amém. Então, está chegando. Então, conflitos comuns. Então, veja aqui. Dinheiro, não é? Briga sobre dinheiro, não é? Dinheiro. Ou falta de dinheiro. Como gastar o dinheiro, gastando dinheiro demais, ou um dos cônjuges não revelando a renda familiar para o outro, às vezes isso cria um conflito, gastando dinheiro secretamente, sem falar com o outro. Então, dinheiro pode ser uma fonte de grande conflito. Também sexo, né? A frequência, quantas vezes o casal deve relacionar, quanto tempo ele deve se relacionar, quais métodos e estilos de contracepção eles devem usar. E também acontece de vez em quando a infidelidade de um ou ambos dos cônjuges. Então, tem esses conflitos também. Tem também conflitos até com parentes, né? Às vezes, especialmente, talvez com os pais, né? A relação fraca ou talvez até inaceitável, no mínimo, com os pais, até com irmãos, irmãs da família. Um relacionamento que ignora ou desconsidera, persegue o outro cônjuge, né? Entre a família, então acaba entrando em conflito também. A comunicação ruim, comunicação quase que inexistente, também cria muitos conflitos nas famílias. Filhos, há conflitos sobre os filhos, até desde quantos filhos vamos ter, até como vamos criar, como vamos educar nossos filhos. Também horários, já pensou nisso? Às vezes o homem ele sai muito cedo de casa, até antes das crianças se levantarem, e ele chega muito tarde do trabalho, depois que as crianças já estão dormindo. Ou pode ser também a mulher, mas geralmente é o homem. Às vezes até o marido ou a esposa viajam e passam longos tempos fora de casa, e quando chega não tem tempo nem um para o outro, né? Ou para tratar problemas familiares. Amigos, conflitos com amigos. Tem pessoas questionáveis, né, de má caráter, né, ligados com um cônjuge. Pessoas cujos casamentos, talvez, até famílias, estão em ruínas. Pessoas que realmente são venenosas para um bom relacionamento. Também tem conflitos sobre tarefas domésticas, né? Quem vai fazer o quê em casa, e às vezes um cônjuge assume tudo e o outro não faz quase nada, não é? Então, também tem esses conflitos. Tem hábitos que são formados, bons hábitos, tudo bem, mas quando os hábitos são ruins, podem ser irritantes, incômodos para o outro. O indivíduo não quer mudar. O pior aqui é que quando a pessoa que tem um hábito
não quer mudar esse mau hábito, né? Expectativas também. Ambos dos cônjuges esperam demais do outro, né? Independente das condições. Deixe-me dizer também que muitos desses devem ser tratados até antes do casamento. São coisas que devem ser tratados no aconselhamento pré-matrimonial, né? Com os noivos, né? Até tentando, no máximo, a persuadir eles a desistirem de casar, né? Porque tem tantas possibilidades de conflitos, mas se eles podem ver que tem conflitos que não podem ser superados, realmente é melhor que eles não casem. É melhor. Então, algumas dessas coisas podem ser vistos antes. Conflito de personalidade, conflito no contexto familiar, não é? Você talvez, alguém vem de uma família onde os pais eram divorciados, separados, brigavam muito, né? Conflitos devido à diferença na fé. Eu acho que não é o caso nosso aqui hoje à noite, não é? Mas em casamentos, quando há uma diferença de religião, pode criar grandes conflitos. Diferentes níveis de educação. Às vezes a esposa é mais educada, mais bem instruída do que o marido. Ela talvez até ganha mais do que o marido. Ela pode até ter um carro. Eu conheço um casal que ela tem um carro da firma. A família não tinha carro. O marido não ganhava o suficiente para ter um carro, mas ela tinha carro. Isso cria problemas. Por exemplo, deixa eu ver aqui, vou mudar um papel aqui. Então, a esposa bem instruída, ela então pode criar, o homem pode ter um complexo de inferioridade. Eu não sei qual é pior, se ele tem um complexo de inferioridade ou se ela tem um complexo de superioridade, né? Aí também cria conflitos, né? Então, mas tem sexo antes do casamento. Bem, eu creio que todo mundo aqui é casado, mas até isso para casais que viviam juntos antes de casar, depois de casar, pode parecer estranho, mas até criam problemas. Vocês talvez não sabem, mas pessoas que moram juntos antes do casamento, é mais provável que eles vão divorciar do que as pessoas que não fazem isso. As estatísticas mostram isso. Eles brigam mais em casa depois de casar. Então, a mentalidade de controle, um cônjuge querendo controlar tudo na família, no casamento, né? A comida, a roupa, amigos, sexo, dinheiro, tudo. Erros repetidos, né? Fica fazendo, resolve aquele erro, perdoe aquele erro e daqui a pouco está repetindo o mesmo erro. Aí a pessoa perde a confiança. Então, outra coisa que acaba com a confiança é manter segredos. Manter segredos, aqui está, manter segredos, né? Especialmente sobre dinheiro, sobre como está gastando dinheiro, o quanto dinheiro tem, ou até sobre sexo, né? Aquele que não deixa o outro pegar no celular, né? Provavelmente está escondendo alguma coisa, entende? Está guardando segredos lá dentro do celular. Então, esse cria conflito. Sexo, deixa-me ver, eu disse conversas. Uma pessoa que fala muito sobre coisas da família, sobre coisas do casal, não é? E não tem problemas em falar essas coisas. Isso também cria conflitos. E, finalmente, aquele que quer cometer um pecado até deliberado, né? Quer dizer, premeditado. E o outro não quer que faça isso, mas sabe que vai fazer, então cria conflito. Então, veja, bem, há muitas maneiras que nós entramos em conflitos. Então, este processo que eu vou mostrar para vocês,
Deixa eu voltar aqui. Então, esse processo que eu vou mostrar para vocês vai ajudar em alguns desses conflitos. Eu não estou dizendo que vai resolver todos esses conflitos, mas às vezes, em alguns desses conflitos, há decisões que têm que ser tomadas para resolver o conflito. E tem pessoas que não têm um processo para resolver os problemas. Então, este é um processo que eu quero ensinar para vocês. A primeira coisa é oração. Deixa-me falar mais alguma coisa antes disso. Vou voltar de novo. Então, esse processo que eu quero ensinar hoje à noite não é um processo para você usar em tomar pequenas decisões. Eu sei, conheço algumas pessoas, até eu sou assim às vezes, até nas pequenas coisas, a gente tem dificuldade de tomar uma decisão, né? Qual é a blusa que eu vou usar hoje? Na verdade, Kathy colocou uma camisa para mim usar hoje à noite, e quando eu tomei banho e eu vi a camisa, não, eu não quero essa. Aí eu decidi para outra, né? Mas não era uma decisão mais fácil, é uma pequena decisão. O que eu vou comer hoje? Tem gente que tem dificuldade de decidir, tem mulheres que têm dificuldade de saber o que eu vou fazer para a família hoje. Pequenas decisões, não é? Qual é o sabor de sorvete que eu vou tomar? Tem gente, acredite se quiser, tem gente que tem problema de decidir qual é o sabor de sorvete que quer tomar. Imagine ele ou ela entra numa sorveteria que tem 50 sabores diferentes, né? Ele vai ficar doido lá dentro com tantas escolhas, ele não vai saber como tomar uma decisão sobre isso. Tem gente assim, eu vou de Uber, eu vou de táxi, eu vou com meu carro, eu vou de ônibus, eu vou andando a pé, eu vou de bicicleta. Bem, se você tem problemas tomando até as pequenas decisões, este processo que eu vou ensinar hoje à noite não vai ajudar você a tomar essas pequenas decisões. Na verdade, se você tem dificuldades com esse tipo de decisão, talvez você precisa procurar alguma especialista, não é? Talvez psiquiatra, alguma coisa, sabe? Eu não sei. Mas existe problemas às vezes, não é? Que tem algumas pessoas que têm problemas até com essas pequenas coisas, né? Então, esse é um processo para ajudar você com decisões importantes para o casal, para a família. E quando tem grandes decisões, então, para tomar esses passos, pode até ajudar a resolver alguns conflitos grandes também. Então, quais são as decisões grandes que nós temos que tomar às vezes? Uma decisão sobre a carreira. Você já tomou há muito tempo, mas às vezes é uma mudança de carreira, uma mudança de emprego. Será que você deve tomar essa atitude sem falar com seu cônjuge? Será se você falar com seu cônjuge sobre uma mudança de carreira ou mudança de emprego, não vai criar um conflito? Uma mudança de cidade. Não, eu não quero morar mais aqui nessa cidade, né? Nós mudamos recentemente para Jaboatão dos Guararapes, né? Moramos todos os anos que nós moramos aqui no Brasil, que já faz quantos anos que é? 32 anos. A gente chegou em 80, então vai fazer 40 anos este ano que a gente chegou, mas a gente voltou para lá durante 8 anos. Então, 32 anos. E 2 anos atrás a gente mudou para Jaboatão. Então, então 30 anos a gente morou em Recife, a gente mudou para Guararapes. Mas a gente concordou sobre isso, a gente chegou a uma decisão. A gente construiu uma casa aqui em Jaboatão dos Guararapes, porque o terreno foi mais barato e tudo. Então, mas a gente chegou a uma decisão
A gente tomou essa decisão, a gente fez a mudança. Então, mas mudança de moradia, cidade, estado, região, quem sabe até país, também a gente, eu não sei se tem outro aqui que já tomou uma decisão de mudar de país, né? Como nós fizemos em 1980. Na verdade, fizemos antes, mas realizamos em 1980. Né? Então, a compra de uma casa, a venda de uma casa, a construção de uma casa, com quem vai casar, claro, mais uma vez, não aplica-se a nós, porque nós já somos casados aqui, mas são grandes decisões. Ter filhos, quantos filhos ter, como criar esses filhos, são decisões muito importantes. Onde é que nós vamos educar? Como é que nós vamos educar? Que escola a gente quer que os nossos filhos estudem? Às vezes, entra em conflitos sobre isso. E como é que vai tomar esta decisão que está trazendo conflito? A adoção de um filho. Se o casal quer adotar, né? Pode ter um conflito sobre isso. Como é que vai decidir se vai adotar ou não? Eu já disse, a educação do filho, aposentadoria, acerca de preparação para a aposentadoria e, finalmente, quando é que vai acontecer. Então, obviamente, tirar uma das decisões mais importantes, a mais importante, eu diria, é tomar uma decisão para ser um seguidor de Jesus Cristo. Rodrigo. Randy, aqui está aparecendo para mim, o PowerPoint está vazio. É isso? Tá bom, eu vou começar a rodar daqui a pouco. Na verdade, eu queria falar algumas coisas antes. Okay. Talvez eu estou falando mais. Como eu disse, a introdução é maior do que o estudo. Né? Então, mas eu queria falar essas coisas antes de entrar no processo. Então, obviamente, tomar uma decisão de ser um seguidor de Jesus Cristo é a decisão mais importante, maior decisão que a gente faz nessa vida, porque tem a ver com a vida por vir também. Mas eu creio que todo mundo aqui hoje à noite, espero que sim. Se não, então, mas não é uma coisa para debater, né? Não é uma coisa para ficar usando esse processo também, mesmo que seja uma decisão muito importante, é para tomar essa decisão e ir em frente, né? Mas também, até contando o preço, preciso contar o preço de ser um seguidor de Jesus Cristo, porque exige bastante responsabilidade da nossa parte. Então, vamos começar com o processo. A primeira coisa, se você estava prestando atenção, eu já mostrei essa parte aqui. A primeira coisa é oração. Né? Decisões boas exigem sabedoria. Nesta oração, vamos pedir o quê? Sabedoria. Sabedoria. Tiago falou sobre isso. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, na verdade, é a primeira coisa que devemos fazer sobre qualquer decisão que nós precisamos tomar. Não é só a primeira coisa, é a segunda, a terceira, a quarta e a última, até o fim. Devemos ficar orando durante o processo todo, mas eu coloquei em primeiro lugar a coisa mais importante, ficar orando. Ok? Então, veja bem, como é que Deus responde à nossa oração? Esse processo que eu estou falando é baseado na Bíblia, você vai ver. Sendo baseado na Bíblia, se você segue esses passos, eu creio que Deus pode usar esse processo até para dar sabedoria para você e para responder a essa oração pedindo sabedoria para tomar uma decisão. Eu acredito que Deus vai usar, então, esse processo para dar sabedoria para você. Então, a próxima coisa são orientações bíblicas. Orientações bíblicas. Algumas orientações são mais óbvias
do que outras, ok? Mas mesmo assim a gente vai olhar para eles. Vamos eliminar algumas opções. No primeiro lugar, por exemplo, a decisão não pode transgredir a lei de Deus. Eu espero que todo mundo aqui já sabe disso. Você não deve tomar uma decisão que, obviamente, é contra a vontade de Deus escrito na Bíblia. Mas algumas pessoas, infelizmente, não prestam bem atenção às decisões nesse sentido. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, essa opção que você está contemplando transgride a lei de Deus? Se essa opção, nessa decisão que você quer tomar, transgride a lei de Deus, elimina. Não pode, não deve, não pode, ok? Então, isso é óbvio, eu creio, mas, como eu disse, alguns desses são óbvios. Então, tem que perguntar, essa ideia que eu tenho, a decisão que eu quero tomar, transgride a lei de Deus. No segundo lugar, vai impedir com que coisas boas e proveitosas sejam realizadas ou praticadas. Ok? Deixa-me ler uma passagem aqui, Tiago também, 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu vou contar para você o que eu faço. Por exemplo, eu não vou trabalhar num horário que vai me fazer perder o culto da igreja. Em Boa Viagem, nós estamos tendo agora culto transmitido às 9h da manhã. E alguém lá na sua cidade de Campinas, vocês que estão lá em Campinas, me pediu para pregar às 9h da manhã, daqui a 2 semanas, não é? Domingo a 8. E eu disse sim. Agora, de vez em quando, eu vou faltar um culto para estar em outro culto. Mas faltar culto para trabalhar numa empresa que exige, eu não acho certo. Meu pai, uma vez, estava trabalhando à noite e a gente lá nos Estados Unidos tinha um culto na quarta-feira, culto de oração, culto de estudo bíblico, na verdade, a gente chamava estudo bíblico. Mas era sempre na quarta-feira. Obviamente tinha orações, tinha cânticos e tudo na igreja reunido, mas mudaram o horário dele, no emprego dele, e ele ficou angustiado. Mudaram o horário de trabalho dele. O que eu vou fazer? Eu não quero perder nem o culto nos meados da semana. Aí ele encontrou uma outra congregação que reunia na quinta à noite, né, para fazer um estudo bíblico também, culto de oração, tipo. Aí, e ele levava a gente toda a quinta, porque na quarta à noite ele tinha que trabalhar, então porque ele não queria faltar. Então, veja, o que eu estou falando aqui, e eu estou usando o culto como exemplo, mas tem outros exemplos também, né? E mais uma vez, eu vou falar, eu não estou julgando você. Você tem que examinar seu coração e você tem que decidir essas coisas. Eu decidi, eu não quero trabalhar num restaurante que eu vou ter que servir bebida alcoólica. Alguns pensam, não, mas isso não tem problema, eu não estou vendendo, é o dono do restaurante. Tudo bem, se você pensa assim, fica à vontade. Mas eu para mim, sabe, eu não quero fazer uma coisa dessa. Então, eu não vou fazer uma decisão, entende, para largar um emprego para ir para outro emprego que vai me impedir de realizar coisas boas, coisas proveitosas, entende? Que vai impedir a prática
do cristianismo que eu abracei. Então, é uma coisa, não é decisão. Então, essa decisão que eu vou tomar vai impedir que eu faça alguma coisa boa? Eu vou ficar negligente nas coisas boas e obrigações cristãs por tomar essa decisão? Então, aqui no início, se qualquer uma dessas duas coisas é a verdade, para mim, deve ser óbvio que não deve tomar aquela decisão. Ok? Então, continuando, orientações bíblicas. Tem orientações bíblicas que são mais súteis, eu acho que é a palavra, né? Então, aqui, isto me ajuda fisicamente, mentalmente, espiritualmente, talvez a gente pode acrescentar emocionalmente, ou vai trazer algum dano para mim ou para minha família. Veja o que Paulo falou em 1 Coríntios 6 e 12, a última parte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, pode ser que aquilo que você está contemplando é permitido, mas, infelizmente, vai trazer algum tipo de dano. Um dano espiritual, um dano emocional, um dano até físico, quem sabe. Não é? Vai colocar a sua família em perigo. Aquela mudança que você vai fazer para aquela cidade que é muito violento. Não é? Então, vai colocar a sua família. Será que vale a pena? Ok? Então, você tem que analisar a decisão sobre as coisas. Pode ser até ilícito, pode não transgredir a lei de Deus, mas talvez não convém para a sua família. E também, eu vou ficar sob o controle desta coisa, eu vou perder controle da minha vida por causa dessa decisão. 1 Coríntios 6 e 12, a última parte. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se essa decisão vai ceder o seu domínio próprio para coisas que podem trazer danos para você também, espiritualmente falando, especialmente espiritualmente falando, você não deve tomar aquela decisão. Você não deve deixar nada, como ele disse aqui, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, mesmo sendo lícito, muito pior as coisas ilícitas, né? Mas mesmo as coisas lícitas, se ela acaba dominando você, não deve. Quais são as coisas lícitas que podem nos dominar? Bem, eu elogiei a mídia social logo no início, eu ainda digo que eu dou graças a Deus, mas é uma coisa que pode dominar a gente. Temos que ter cuidado com isso. Talvez uma decisão que você vai tomar vai colocar você nesse perigo. Esta decisão vai prejudicar outras pessoas. Não é só você, agora, mas seu cônjuge. E, na verdade, em todos esses pontos, os dois devem estar envolvidos, devem estar conversando e devem estar analisando juntos, não é, esta decisão, essas opções de como resolver um problema, uma decisão que tem que ser tomada e chegar à decisão juntos. Mas essa decisão vai prejudicar outros. Então, em 1 Coríntios 8 e 13, e por isso, se a comida serve de escândalo, e eu diria até que, nesse caso, Paulo tinha o direito de comer esta comida. Os irmãos tinham direito de comer essa comida aqui no contexto. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Então, abre mão aquilo que pode prejudicar outra pessoa, para que não venha a escandalizar, nesse caso, eu diria, para não venha a prejudicar o seu próximo, seja seu cônjuge, seja seus filhos, ou seja até pessoas
da igreja, ou seja, pessoas da comunidade, nós não devemos estar envolvidos em coisas que vai servir como vai ser um prejuízo para as pessoas ao nosso redor. E também, essa decisão glorifica a Deus. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Na verdade, certos empregos eu acho que não trazem glória a Deus. Estou pensando, falando tanto em emprego, você vai pensar que é a única decisão que nós podemos tomar, mas não é a verdade. Mas há outras decisões também. Kathy foi muito gentil. Agora estou torcendo, ela trouxe alguma coisa aqui para mim beber. Obrigado, Kathy. Aí, então, essa decisão vai glorificar a Deus? É ligado com as outras coisas que a gente tem falado aqui também. A gente tem que pensar, porque, na verdade, em tudo que nós fazemos, nós devemos estar buscando glorificar a Deus. Então, não vai tomar uma decisão que não vai glorificar a Deus. E, finalmente, aqui, nas orientações bíblicas, pelo menos, posso fazer em fé. Ou tenho dúvidas se isso for a vontade de Deus. Quer dizer, eu creio que nós devemos sentir uma certeza. Nós não podemos ser presunçosos. Nós não podemos presumir saber o que Deus pensa sobre todas as coisas. Mas se ele falou na Bíblia, então a gente sabe o que ele pensa. Se ele não falou na Bíblia, então a gente não sabe. Mas às vezes a gente pode examinar e chegar a uma conclusão. Não. Ou talvez nem chegue à conclusão. Você fica na dúvida. Esse é o ponto aqui. Você fica na dúvida. Se fica na dúvida, não faz. Não faz. Só faz se você tem confiança que é segundo a vontade de Deus. E a passagem aqui, Romanos 14:23. Claro que em todos esses tem outras aplicações, mas aqui é um princípio que também podemos tirar para as nossas decisões. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Então, até voltando àquela coisa de Paulo em 1 Coríntios 8 e 10 aí sobre as comidas, eu acho que Paulo não tinha problema nenhum em comer a carne, a minha ideia sobre esses versículos, mas ele disse, eu vou abrir mão, eu não vou comer para não prejudicar ninguém. Mas alguma pessoa fica na dúvida, eu não sei se eu posso comer a carne ou não. E ele come. Ele comeu na dúvida, não deve. Então, uma decisão que é duvidosa, você não deve tomar. Você não está tomando com fé. E aí ele disse aqui, tudo que não provém de fé é pecado. Então, nós precisamos ter uma certeza razoável sobre as decisões que nós estamos tomando antes de tomar. Então, vamos para outras coisas. Então, orando, oração, né? Depois da oração, também nós falamos de orientações bíblicas, coisas que a gente não deve fazer e coisas que a gente deve levar em consideração quando nós estamos tomando decisões. E agora juntar informações e conselhos, ok? Não procure qualquer conselho, não procure qualquer conselheiro, ok? Não procure qualquer conselheiro. Agora, um versículo aqui que talvez também não é exatamente esse contexto, mas é um princípio aqui que nós podemos
lembrar, né? Quando você está tendo um problema, Gálatas 6:1, você deve procurar quem dentro da igreja para falar com ele sobre esse pecado, sobre esse problema que você tem. Que sois espirituais, procurar aqueles que são espirituais. Então, quando nós estamos para tomar uma decisão, nós devemos procurar conselhos às pessoas espirituais em quem você confia. Então, procure aquele irmão da igreja. Talvez ele é um irmão espiritual e também tem experiência na área que você está querendo tomar uma decisão. Então, tem duas coisas boas. Ele tem experiência e a sabedoria que vem com a experiência, e ele é um homem espiritual. Aí, então, você procura ele e fala com ele, ou ela, né? E fala com ela ou ele para receber conselhos. Agora, e gente, deixe-me contar até uma história. Uns 2 obreiros de uma igreja me procurou uma vez, dizendo que estava querendo conselhos, ok? Aí, então, eu convidei eles a entrar na minha sala e sentar, conversar comigo, e eles começaram, nós começamos a trabalhar com essa igreja, e essa igreja está muito bagunçada, estão fazendo tudo errado, nós precisamos mudar tudo. Puxa vida, eles tinham acabado de chegar nessa igreja, e já chegaram com críticas. Eles eram jovens, recém-formados no Ebenezer, eu tenho que dizer isso. Estava cheio de energia, querendo mudar o mundo, mas aí eles falaram, não, mas nós precisamos nos dar um conselho, porque fulano e tal não quer que a gente faça isso, e Beltrano não quer que a gente faça. O que a gente faz? O Espírito Santo nos colocou como obreiros nesta igreja e nós temos que tomar conta dessa igreja. Eu olhei para eles e disse, irmãos, antes de vocês chegar nessa igreja, essa igreja já existia há mais de 20 anos. E o Espírito Santo já colocou homens muito antes de vocês chegar lá, na liderança dessa igreja. Quem são vocês para tirar esses homens que o Espírito Santo colocou e você ficar no lugar deles, fazendo o trabalho deles da maneira que vocês querem? Bem, eles não gostaram do conselho. Eu disse, bem, vocês precisam ir lá, vocês precisam trabalhar ao lado desses homens durante 1, 2, 3 anos sem abrir o bico. E quando eles confiam em você, eles vão começar a procurar conselhos com vocês. Mas eles não têm respeito, vocês não mostraram nenhum valor para eles ainda, para eles começarem a escutar a voz de vocês. Aí eles foram embora tristes. Eles não estavam procurando conselhos, gente. Eles estavam procurando apoio e escondendo isso atrás de conselhos, dizendo que queria conselhos, mas na verdade eles queriam apoio para as decisões que eles queriam tomar. Isso não é certo. Quando você busca conselhos, escute mesmo. Vai lá sabendo que talvez aquele conselheiro vai direcionar você para um lado que você não prefere. Sabe o que aconteceu para eles? Esses 2 obreiros foram demitidos do ministério, tirado do ministério pela congregação. E eu acho que tem toda a razão por tirar eles também, ok? Então, também eu lembro um casal, agora eu vou falar de um casal. Um casal, o homem chegou a mim, na verdade, eu não vou dizer quem é, mas é muito amigo meu. Eu acho que ninguém nesse grupo conhece ele, então não tenho medo de falar, não vou dizer o nome dele também. E ele disse, Randy, olha, eu e a esposa, nós estamos decidindo nos separar durante uns 6 meses. Ela está na faculdade e ela quer terminar a faculdade
mas eu tenho um emprego nessa outra cidade e eu estou querendo ir para lá e começar, e ela vai juntar comigo depois. Eu disse, não, não é bom para o casal ficar separado, coisas ruins podem acontecer durante este tempo. Eu não aconselho vocês a fazerem isso. Bem, eu fiquei sabendo depois que ele perguntou outro casal também, outro homem, também amigo meu, e esse amigo meu deu o mesmo conselho. Não, eu não aconselho vocês a fazerem isso. Vocês devem se manter juntos, né? Aí, então, algum tempo depois, eu vi ele e disse, olá, irmão, como é? E aí, vocês decidiram o que vai fazer? Eles, não, eu falei com várias pessoas, mas o fulano de tal me disse, se você está realmente decidida, se você realmente acha, se vocês juntos estão realmente acham que vai dar certo, então tenta, pode. Aí, então, o que ele fez? Ele buscou um bocado de conselhos e aquele que concordava com o que ele queria fazer, ele decidiu e ele recebeu o apoio de uma pessoa, de eu não sei quantas pessoas que ele procurou conselho. Entende? Também não podemos fazer isso. Nós temos que realmente escutar os homens e mulheres espirituais da congregação e realmente deixar eles nos encaminhar no caminho certo. Ok? Então, o que adianta pedir um conselho de alguém que não foi qualificado para dar? Então, procure pessoas qualificadas. Então, fale com as pessoas que entendem bem a área que você está tomando decisões. Provérbios 15, versículo 12, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ok? Então, ele nunca pede conselhos aos sábios. Isso na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, encontra pessoas sábias e pedir conselhos. Agora, também, além de pessoas, você pode consultar livros. Tem bons livros sobre vários assuntos. O que a gente precisa fazer, às vezes, ao tomar uma decisão, a gente precisa aprender. A gente tem coisas para aprender também sobre aquela decisão. Pode ler artigos, pode entrar no internet. Ainda é outra coisa boa sobre a internet, né? Você pode perguntar Google qualquer coisa, ele responde, né? Nós temos, como é o nome da nossa aí que a gente tem? Aquela que a gente faz a pergunta e responde em áudio. Alexa. Nós temos Alexa aqui em casa. Nós podemos perguntar a ela como vai ser o tempo hoje aqui em Jaboatão. E ela dá. Né? A temperatura ela dá. Né? Aí é só falar com ela. Ela começa a falar com a gente. Né? É como mais uma filha que a gente tem aqui em casa. Entende? Mas sem brincadeira, realmente nós temos tantos recursos que a gente não deve tomar nenhuma decisão no escuro. A gente pode pesquisar bastante sobre isso. Não é? Então, vai juntando informações. Não é? Provérbios 18 e 15, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, não tome decisões no escuro, né? Então, e aqui outra coisa, visualizar o processo, ok? Eu não sei se vocês vão poder ver isso. Eu vou precisar disso daqui a pouco. Deixe-me ver. Quando eu digo visualizar, eu estou falando literalmente visualizar. Eu sou uma pessoa que gosta de ver a coisa antes de decidir, né? E eu gosto bem de entender, e eu aprendo visualmente, ok? Então, eu não sei, dá para ver isso? Eu não estou nem me vendo aí, nem vendo a minha tela, estou vendo só o PowerPoint, então. Mas veja, visualmente, faça uma lista. Na verdade, 2 listas.
bota os prós em um lado e os contras no outro lado. Não é fácil, mas ajuda você a visualizar a decisão. Então, nós estamos pensando em tomar essa decisão. Qual é a favor dessa decisão? 1, 2, 3, chegou a 8. Chegou a 8 aqui, veja. Chegou a 8. E contra isso? Só chegou a 3. Então, os a favor ganhou, não é? Não. Também não deve fazer assim. Porque você tem que colocar um valor em cada coisa que você bota nessa lista. Porque, veja bem, aqui no lado a favor, você botou 8 coisas. E cada coisa pesa 2. Então, é 16. Contra, você só colocou 3 coisas. Mas a primeira pesa 10. E a segunda pesa 8. Contra já ganhou. Já ganhou. Não deve fazer, sabe? Porque tem mais coisas contra, mais peso contra a ideia. E nem tudo que você coloca na lista pesa ou tem o mesmo valor de outras coisas, sabe? Então, você tem que ter cuidado também para não só contar o número, né, de coisas, mas também o valor de cada coisa para chegar realmente a uma decisão sobre se é bom fazer ou se é ruim fazer. Ok? Então, Provérbios 27:12. O homem sensato vê o perigo e se esconde. Então, qualquer coisa que vai ajudar você a visualizar a decisão que você está para tomar e principalmente os resultados, se o resultado dessa decisão é positivo ou se é negativo, então vale fazer esse. Quando você ver o perigo, você não vai fazer, você vai esconder. Mas o insensato vai em frente e acaba mal. Então, não devemos, quando a gente faz esse processo visual, então passa essa lista e a gente vê que realmente tem mais peso contra do que a favor dessa decisão, vamos não fazer. Acabou. Porque se você vai em frente, acaba mal, disse o sábio em Provérbios 27:12. Então, literalmente, coloque no papel, faça as duas listas, né? Uma lista de vantagens e o outro lado de desvantagens. E eu acho que você vai ser bem servido com isso. E é o saldo positivo ou negativo. O resultado que você deseja seria realizado com o mínimo de desconforto ou com nível suportável, né? Você pode ver melhor fazendo essa parte do processo. Vale a pena o seu esforço, então. E, finalmente, gente, chegou a hora. Marcar uma data e uma hora para tomar essa decisão. Talvez, ao longo do processo, você já descarta, né? Você já decidiu. Mas se chegando no fim, você não tomou uma decisão ainda, então marca uma data. Diz, olha, e veja bem, depende, essa data depende de algumas coisas, né? Às vezes nós temos uma decisão que é urgente, nós temos 2 semanas para tomar essa decisão. Ou o meu filho vai estudar nessa escola, ou ele não vai estudar nessa escola. Quais são os prós e quais são as contras? Bem, a gente tem que decidir porque o último dia de inscrição é sexta-feira da semana que vem. Então, obviamente, a sua data, a sua hora tem que ser antes disso, porque se você demorar, né, a circunstância vai tomar a decisão para você, né? E você não vai fazer. Então, depende das circunstâncias, mas escolhe uma hora, escolhe uma data e uma hora para tomar. E quando chegar aquela hora, então, toma a decisão.
agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, esse processo pode ser meio demorado. E, como eu disse, algumas coisas são mais urgentes e não dá para demorar tanto. Eu acho que ainda pode fazer, mas fazer um pouco mais apressado. Mas, realmente, precisa pensar sobre as decisões grandes e importantes que a gente toma na vida, ou a gente vai errar o caminho, ok? Então, marque então uma data para tomar a decisão, mas dando tempo suficiente para analisar as informações, receber os conselhos, ler os livros. Claro que a quantidade de tempo será determinado pela urgência e a natureza da decisão. Finalmente, faça a sua decisão. Orando. Ore novamente. Como eu disse logo no início, a primeira coisa foi oração, mas a oração é a segunda coisa, é a terceira coisa, é a quarta coisa, e é a coisa. Então, quando você toma aquela decisão final também, ore antes de tomar aquela decisão final. Você deve, então, sentir confiança nessa hora, que seu coração e sua mente estão dizendo a coisa certa para fazer, ok? 2 Timóteo 1:7. Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Falta coragem, às vezes, em tomar certas decisões. Mas depois de fazer esse processo, gente, depois de orar, depois de buscar dentro da palavra de Deus a vontade de Deus sobre essa decisão, depois de ter procurado, então, conselhos, não tenha medo. Toma a decisão. Eu lembro uma vez, velho tem muitas histórias, viu? Eu lembro uma vez, no nosso ministério aqui no Brasil, nos anos 80, que a gente estava tentando decidir onde a gente ia mandar um obreiro em treinamento. Se ele ia para Garanhuns, tinha dois. A gente estava tentando decidir entre os dois, ou a outra ia para São Lourenço da Mata. E aí, então, eu nem lembro agora, mas eu queria que um foi para Garanhuns e outro. E o Joe McKinney, alguns de vocês conhecem o Joe. O Joe, então, queria ao contrário. E tinha três para decidir. E o outro não podia decidir. Então, era empate. Eu querendo uma coisa, Joe querendo outra, e o outro que podia ter quebrado o empate, né, não queria decidir. Ele disse, não. Joe inventou uma coisa de, né, como se chama, com a moeda, coroa né? Então, ele queria fazer isso, cara e coroa, né? Cara e coroa. Aí, então, quando caiu e a gente ia decidir baseado na cara e coroa, o terceiro que não queria falar nada, ele disse, ele fez assim. Eu disse, o que é isso? Então, você tinha uma opinião, mas você ficou calado. Você não falou nada. Aí, então, a gente inverteu a decisão, porque, na verdade, era 2-1. Só que ele não quis falar. Mas quando a gente fez cara coroa, né? Aí, então, ele se expressou emocionalmente. Que pena. Aí, foi engraçado. Só que, sabe alguma coisa? A gente não devia ter invertido a decisão. Porque deu mal. Deu mal nessa coisa. Mas veja, o que eu estou querendo ilustrar aqui é que a gente tem que ter coragem para tomar decisões. A gente tem que ter coragem para falar ao seu cônjuge. Fala, se expressar. E cônjuges, vocês têm que ter paciência quando vocês não concordam. Mas veja, ao longo do processo, eu acho que todo mundo vai estar vendo o melhor caminho juntos. E vai chegar em acordo no final. Pelo menos a nossa esperança
é que vocês chegam nesse último dia vendo positivamente a melhor decisão para tomar e tomam essa decisão, ok? Então, mais uma coisa, não tenha medo de decisões erradas, né? Essa falta de coragem, às vezes, Romanos 8, 28, todo mundo sabe, também é outro contexto, mas o princípio cabe aqui também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você busca a Deus em oração, se você busca a vontade de Deus dentro da palavra de Deus, se você busca conselhos de homens espirituais, como a própria Bíblia nos ensina também a fazer, tome a decisão. Tome a decisão que, depois desse processo que fica mais óbvio, sem medo, e veja, mesmo se você... Sabe uma das coisas piores na minha vida é quando eu não conseguia tomar uma decisão. Você fica na angústia, puxa vida. Agora, eu sou uma pessoa meio decisiva, mas de vez em quando tem uma dificuldade de tomar uma decisão, né? Eu acho que todo mundo, de vez em quando, mesmo uma pessoa decisiva, como eu sou. Mas quando você não consegue tomar aquela decisão, você fica lembrando, você não dorme bem à noite, fica martelando na sua cabeça, você fica mastigando o dia todo, sabe? É muito ruim. Às vezes, nem sempre, me escute bem, nem sempre, mas às vezes é pior não tomar decisão do que tomar uma decisão errada. Porque Deus pode trabalhar naquele erro nosso e fazer coisas boas, né? Então, depois de um processo desse, depois de muita oração, de muito buscar conselhos, então não tenha medo de tomar a decisão, ok? Então, fim. Então, quais são as coisas? Mais uma vez, deixe-me resumir rapidamente. Oração, no primeiro lugar. Comece com oração. Orientações bíblicas. Busca a vontade de Deus dentro da Bíblia. Terceiro lugar, conselhos. Juntando informações. Aprendendo, lendo livros, buscando informações, buscando aprender. Com oração, com certeza. Visualizar o processo na melhor maneira possível, talvez fazendo aquelas listas ou outra maneira. E, finalmente, chega a hora, toma a decisão sem medo de errar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Randy. Excelente explicação, muito clara. Eu deixei um PDF com o Rodrigo, que tem esses pontos aí, se vocês querem. Eu não sei se ele tem o WhatsApp de todo mundo, mas se vocês querem, pode falar com ele, e aí ele manda para vocês. Sim, nós temos um grupo, Randy, onde nós compartilhamos as informações. Daí eu vou colocar lá no grupo, tá? Vamos para as perguntas, Randy? Eu vou. Então, olha só. Vamos às perguntas? Pronto? Sim, eu tô com saudade de ouvir a voz do Robert. Vou chamar para estar conosco o Robert, a Deise e a Miriam. É a equipe de apoio, viu, Randy? Ótimo. Fala bem alto, gente. Fala bem alto, gente. Olá. Oi, David. Boa noite, sou Deise. Deus abençoe a todos. Boa noite. Eu acho que sim. Boa noite, aqui é o Robert. In English. Boa noite, sou a Miriam. Tá bom? Eu só falo nordestino. Então tá em casa. Oxe, gente. Oxe. Pessoal, perguntas. Aqui no Zoom. Quem ergueu a mão,
pode clicar no seu aparelho em reações, aí tem uma mãozinha amarela que vai me ajudar a te localizar. Tem mais alguém do Nordeste aí com vocês? A Ana Lúcia balançou a mão aqui, ó. Perguntas? Então vamos lá. Robert, pergunta do Facebook. Deixa eu pegar aqui, só um momento. Galaxy J4 levantou a mão. Davi. Então pode ler, Rodrigo. Pode deixar ele, que eu já leio o do Facebook. Jóia, então. Então vamos lá. Não estou localizando o Galaxy. Where are you, Galaxy? Na segunda tela. Eu vou pedir para os co-hosts que podem abrir o áudio, tá? Achei. Pedir para abrir. Galaxy J4, abra o seu som, por favor. Sabe? Você me dá um Posso abrir o pouquinho? seu vídeo? Pode. Pode? Jóia. Eu aderi. E eu devolvo a sua Bíblia. Pode. Peraí, Laurinha. Boa noite, irmãos. Beleza, aqui é a Laura Januário. E vocês perguntaram se tinha alguém do Nordeste, aí eu levantei a mão. A minha pergunta, eu já assisti, era sobre a questão das finanças, né? Porque esse passo a passo que o irmão falou, Randy, em qual passo desses, digamos assim, a finança vai estar mais, como é que eu vou dizer? Se eu estou com problemas financeiros, digamos assim, né? O meu marido não tem exposto o que ganha, né? Tem guardado um certo segredo, um exemplo. E aí eu quero resolver isso, tentar abordar, mas não tenho muito êxito. Eu tenho que seguir todos esses passos para ter êxito, ou tem um desses passos aí que vai ser mais, digamos, pontual para resolver? Além do primeiro, que é a oração. Seu nome? Daniele. Oi, Daniele. É o seguinte, né? Como eu disse logo no início, eu falei de um bocado de conflitos que podem haver no casamento, um bocado de problemas que existem em casamentos, e financeiro é um deles, mas esse processo não ajuda com todos os conflitos. Depende do problema financeiro. Se há uma decisão para tomar, por exemplo, vocês estão decidindo usar seu dinheiro para um plano de previdência, né? Para pensando na aposentadoria. Você quer usar seu dinheiro para comprar uma casa. Você tem uma casa com um preço que vai ser mais difícil e você tem outra casa com outro preço. Então, um processo semelhante ao que eu falei vai ajudar a tomar esta decisão financeira. Mas outras coisas, como um cônjuge que esconde o que está fazendo com o dinheiro, que guarda em segredo, que não revela os problemas financeiros da família, ou até se a família está bem financeiramente falando. Esse tipo de problema, esse processo não vai ajudar, ok? Muito bom, Randy. Daniele, você é de qual cidade mesmo? Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu não entendi sua cidade. Você precisa abrir o som. Pronto. Estou de Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Muito obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe. 12 horas daqui. De carro.
Muito bom. Randy, eu tô com problema de decisão, Randy. É mesmo. Sim, é verdade. A Daisy, a Vamos minha usar o esposa... processo. Então, mas veja bem, a Daisy, a minha esposa, que faz parte da equipe de suporte, ela me falou que o Marcos tem uma pergunta. E nós temos 3 Marcos aqui. Temos o Marco e a Natalícia, Esse de é o Salvador processo do não vai Bahia. ajudar, não. Então, temos o Marcos e a Bel, de Sorocaba, São Paulo. E temos o Marcos e a Francineide, de Dom Pedro II, Piauí. Eu acho que eu vou abrir o áudio dos 3. Essa aí é nordestino, Piauí. Eu conheço o Marcos. Era o Marcos e a Francineide que estavam com a mão levantada. Ah, obrigado, Daisy. Então é contigo, diretamente de Pedro II. Atenção, Marcos. Oi, irmão. Não. Acho que foi na hora que você era do Piauí. Eu acho que foi na hora que perguntou que se tinha nordestino. Acho que foi na hora que a gente acenou. Mas enfim, que bom poder ver o Randy, que bom ver a Kef. Saudade de você, Kef. Lembro de você quando a gente tive com você aí e o Robert e a Susan, né? Mas que bom. Essa questão de todo esse processo, aproveitando já o ensejo, essa questão de todo o processo, né, que a gente vê, que sempre começa com a oração, é interessante, porque na nossa vida cristã, a gente não pode deixar de ter um planejamento, penso eu assim, né? E assim, nas minhas decisões, eu sempre prezei por isso, né? De iniciar sempre nessa questão de pedindo, se aquilo for da vontade de Deus, né, que seja concedido. Mas essa questão do planejamento, de colocar no papel, realmente, ela, para mim, tem feito a diferença, né? E eu queria, assim, já que o Randy explanou bem sobre esse assunto, com relação a algumas coisas no casamento, meu irmão. E, assim, teve alguma dessas que pesou muito no seu casamento, meu irmão? Algum desses conflitos ou... Sim, alguns desses conflitos. Pesou bastante no seu casamento? Bem, algumas decisões, obviamente, eu não cresci pensando que eu ia ser missionário, por exemplo. Eu não cresci pensando até que ia estudar num seminário, entende? Então, mas nós tomamos essas decisões. Primeiramente, a gente tomou uma decisão para estudar, e mesmo indo para estudar num seminário lá chamado Sunset, né? Foi uma escola de ministério, na verdade, não nem chamava de seminário, mas essa decisão, a gente já tem um filho. E a gente fez uma decisão enorme, porque os dois estavam trabalhando e para poder estudar nesse seminário, a gente não podia estudar porque foi tão intenso. Eu também estava estudando, eu ia ser biólogo. Estava estudando biologia, mas eu decidi trancar esses estudos na faculdade durante 2 anos e estudar a Bíblia durante 2 anos intensivamente para poder apoiar a igreja, mas eu tinha a intenção de voltar e terminar a faculdade em biologia e procurar um emprego na biologia, né? Aí, então, o que aconteceu? A gente foi apresentado com outras opções ao chegar lá, né? Chegamos lá e quem estava lá? Um ex-missionário do Brasil, Ted Stewart. O Ted Stewart tinha acabado de chegar igual a gente, um professor novo lá na escola. E ele só vivia falando do Brasil.
ele chorava para o Brasil, ele amava tanto o Brasil, ele e a esposa dele. O Ted já passou dessa vida, mas o Dorothea ainda está viva lá nos Estados Unidos, a gente mantém contato com ela. Mas eles amavam tanto o Brasil e falavam tanto do Brasil que a gente começou a tomar outra decisão. E a gente tomou uma decisão para formar uma equipe, né? E fazer uma mudança radical, né? Uma mudança de um país para outro, de uma língua que eu ainda estou aprendendo, né? Uma língua difícil de aprender. Então, mas, veja bem, nem sempre usamos esse processo, exatamente esse processo. Elementos desse processo estavam sempre presentes. E também, Marcos, eu gostaria de dizer que qualquer que seja o problema, ou nós estamos falando mais de decisões, qualquer que seja a decisão que tem que tomar, no início, se você tem problemas tomando decisões, este processo seria bom para você tomar passo a passo. Porém, com tempo e experiência, as coisas vão acontecer automaticamente. Entende? Eles vão acontecendo, as orações, a procura na palavra de Deus e conselhos, vai acontecendo normalmente, vai fazer parte do seu processo interno que você está usando. Então, esse processo é mais agora para alguém que está tendo problemas em tomar decisões, e usando esse processo vai ajudar você passo a passo a saber o que fazer, mas com a esperança que futuramente você nem precisa, passo por passo, ela acontece, vamos dizer, automaticamente, alguma coisa dentro de você, toma esses passos, sem mesmo pensar. É como dirigir um carro. No início, você precisava de instruções, faça isso, faça aquilo mais. Mas depois de algum tempo, você pega o carro, você sai e você nem pensa mais. Você vai fazendo automaticamente as coisas necessárias. Então, é isso que acontece com esses processos. Este, para mim, é o valor de um processo desse, que ao usar, você vai pensar cada vez menos no processo em si. Ela vai ficar parte de você e você vai fazer normalmente ou automaticamente. Muito bom. E é mais isso que nós temos feito, não é? Nós temos tomado grandes decisões, não é? Nós fizemos uma decisão para voltar para os Estados Unidos, que até eu vou dizer que ainda hoje eu não sei se a gente fez a decisão certa, mas depois de 10 anos aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão, vendemos nossa casa aqui no Brasil e mudamos a nossa família de volta para os Estados Unidos, não é? E aí, então, depois de 8 anos lá, tomamos outra decisão, que foi voltar para o Brasil. Então, a gente voltou para o Brasil e a gente está aqui desde aquela segunda decisão para o Brasil. A gente está aqui mais 22 anos, então 32 anos, como eu falei. Então, a gente toma decisões, grandes decisões. Temos tomado grandes decisões, obviamente, mas nem sempre eu posso esboçar exatamente passo por passo, porque a gente faz automaticamente. Eu creio que está aqui ao meu lado, ele pode falar também. Eu creio que a gente nunca teve problemas em tomar decisões como alguns casais têm. Então, esse processo é para ajudar casais a tomar decisões sábias. Ela pode falar, mas não falou. Irmão Randy, eu tenho 2 perguntas do Facebook
Dá para me Ok. ouvir? Sim, Eu vou ler a primeira. A primeira é do Ricardo Sobral. Eu não vou Ele começa responder, não. assim. Ele começa assim, ele fala que a sua palestra foi excelente. Ele fala, Randy, excelente palestra. Aí começa a pergunta. Obrigado, Ricardo. Você sabe que as emoções, a ansiedade, raiva, medo e outras atrapalham nossas decisões. Quais desses passos que você citou pode regular nossas emoções e nos deixar prontos para seguir em frente para tomar decisões? Bem, eu nem falei, Ricardo, mas ou talvez falei bem rápido. Eu disse que precisa bastante tempo para tomar algumas decisões, né? Aquela decisão que não é muito urgente, então você deve tomar um bom tempo. Fazendo uma decisão, vamos dizer, né? O casal briga sobre uma coisa. Não é o momento de tomar decisões. Na verdade, é melhor parar de falar, né? E deixar esfriar as cabeças, né? Contar até 10, ou até 100, ou até 1000, não sei. Mas deixar esfriar as cabeças, porque tomando uma decisão no meio de raiva, no meio de até de grande alegria, num momento de euforia, né? Tomando uma decisão não é uma coisa boa. Ou tristeza também, sabe? É por isso até que quando alguém morre e a família tem que tomar algumas decisões, é muito bom que alguém da igreja esteja ao lado deles para ajudar eles a tomarem decisões sábias, porque muitas vezes quando naquela tristeza tomam uma decisão errada, precipitada, né? Então, bem, Ricardo, foi isso que eu pensei. Não sei se ajuda, mas certamente a gente deve andar de acordo com a decisão, não é? Mais uma vez, algumas decisões são mais urgentes, mas a gente deve pensar bastante e não tomar uma decisão no meio de uma grande emoção. Maravilha. A segunda pergunta do Facebook é a seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Randy, como surgiu a ideia de começar o Ebenezer? Bem, exatamente quando eu estava... Isso não tem nada a ver com tomar uma decisão. Bem, talvez até tenha. Mas é para casais, não é tomar decisões para casais, não é. Mas rapidinho, eu estava voltando para o Brasil, estava levantando fundos para meu sustento no primeiro lugar, para poder voltar para o Brasil, mas eu também entendi que o treinamento de obreiros era muito importante. A igreja estava crescendo e a igreja precisava mais obreiros nas igrejas, e não só obreiros, mas obreiros bem treinados, bem fundamentados na palavra de Deus. Então eu tinha essa ideia e eu falei com uma igreja lá que estava procurando um ministério para financiar, e graças a Deus eles toparam financiar o início do Ebenezer. Então, mais ou menos, isso tem outros detalhes, mas agora eu só vou falar isso, tá bom? Perfeito. Agora vou ler uma pergunta aqui do chat mesmo do Zoom. Essa pergunta... Só um momento. Deixa uma grande aqui. Tá. A pergunta é do Eduardo Imeire. Quando um dos cônjuges não é cristão, como aplicar este processo com eficácia e sem conflitos entre ambos? Uma boa pergunta. Todas elas são boas perguntas. E essa é a mais difícil, talvez. É difícil.
é muito difícil. Deve ser, com certeza, paciente com o cônjuge. No primeiro lugar, se a gente chega, eu sei que nós não estamos falando aqui de noivos, talvez tenha até um casal de noivos aqui, eu não sei, mas né, até deve pensar sobre isso antes de casar. Um cristão casar com um não cristão está comprando problemas, né? Então é melhor que não aconteça. Obviamente, às vezes um casal, o marido torna-se um cristão, a esposa torna-se uma cristã, aí e o outro não quer tomar essa decisão e tem uma família dividida. É triste, mas acontece bastante. Nós todos sabemos isso aqui. Pode até ter um casal aqui, eu não sei, hoje à noite, não é, que está nessa situação. Seria um conselho que eu teria que dar para um casal, conhecendo o casal e como o casal está lidando com essas diferenças, ok? Seria um pouco difícil de atender aqui. A pessoa cristã, o cônjuge cristão, então, pode também usar esse processo individualmente. Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que os dois juntos entram nesse processo. Mas isso talvez não seria possível quando você tem um casal onde um não é cristão. Aí, ou quem sabe, perguntando, pode ser uma oportunidade, não é? Perguntando o casal não cristão se quiser fazer isso e se ele ou ela cede, então pode até ter uma oportunidade para se aproximar mais a Deus. Mas não impede que o individual, que a pessoa individual usa o processo, só que quando chega no fim, para tomar a decisão, de alguma forma, vai ter que ter a concordância ou vai criar conflitos na família, se não tem concordância. Então, realmente é uma situação difícil. Eu não tenho um bom conselho. Como eu estava dizendo, depende também de cada casal nessa situação. Ok. Muito bom. Várias perguntas vindo, Randy. Agora, deixa eu me organizar aqui. Do chat, tem várias também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta dos irmãos que estão aqui no vídeo? Miriam, me ajuda a encontrar alguém, se alguém estiver levantando a mão, senão eu vou lá no chat. Então, eu vou ler, Randy, mais uma Parece pergunta. que Miriam estava tentando falar, não? Quem? O microfone dela está fechada? Citinha? Não. Estou errado. Acho que não. Eu vou ler aqui no chat. Nosso tempo está quase acabando. Eu só vou ler essas duas perguntas aqui. A pergunta é do Hélio. A primeira pergunta é a seguinte: quando a oportunidade de emprego pode trazer um conforto futuro à família, mas é preciso abrir mão de atividades e responsabilidades espirituais, como fazer? Bem, como eu disse durante a apresentação, eu não sou juiz de ninguém, ok? Então, eu falei do meu exemplo. Eu não tomaria uma decisão para sair de um emprego para outro se esse outro entra em conflito com a igreja, ou se esse outro também atrapalhava de alguma forma ou a minha vida espiritual ou a vida espiritual da minha família. Eu já fiz essa decisão. Entende? Então, eu não faria. Se apresentado, mesmo ganhando mais dinheiro, ok?
Mas isso sou eu falando, entende? Então, se alguém aqui toma uma decisão dessa natureza, eu posso até achar que você não está sendo muito sábio, mas jamais vou julgar vocês. Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que deixar as pessoas na maturidade deles ou na falta de maturidade tomar decisões às vezes não muito sábias, infelizmente. Eu creio que quem usa esses versículos que eu citei hoje à noite, essas passagens bíblicas, quem medita bastante neles, quem procura conselhos e quem ora bastante a Deus, que não vai optar para fazer alguma coisa que vai impedir, que atrapalhe a sua vida espiritual ou a vida espiritual da sua família. Então, mesmo tendo... Agora, é fácil eu dizer, eu tenho uma vida confortável. Estou aqui na minha casa, estou aqui com o ar-condicionado ligado. Então, eu entendo que é um pouco fácil para mim falar, ok? Mas eu creio, se eu não tivesse esse conforto aqui, e eu tinha a opção de fazer alguma coisa para trazer esse conforto para mim, mas que ia impedir que eu servisse o meu Deus na forma que Ele quer, eu não faria. Eu preferia fazer a tarefa mais suja, mais desagradável do mundo do que fazer a tarefa que ia ganhar muito dinheiro e desagradar meu Deus. Ok? Então, mas cada pessoa tem que fazer uma decisão. Essa é uma decisão. Esse é o tipo de decisão que eu creio que esse processo ajuda um casal a tomar. Ok. Eu tenho mais 3 perguntas aqui. Dessas 3, eu vou escolher uma, porque nosso tempo está acabando. Irmãos, as perguntas que eu não fiz aqui, vocês podem fazer lá depois no grupo, o Bíblia Pipoca, que aí o irmão Randy pode ajudá-los na resposta. Então, eu vou escolher uma aqui, a da Clarice. Ela fez a pergunta assim, Randy. E quando o marido é indeciso, a mulher não pode tomar a decisão? Exemplo, comprar algum objeto para casa, etc. O marido tem dificuldade tremenda de decidir. A mulher não pode se decidir e fazer o negócio sozinha? Bem, também depende. Você não pode tomar uma decisão contra a vontade dele, ok? Mas se ele fosse compreensível, mais uma vez, eu não conheço o casal, então nós estamos falando de hipóteses, né? Então, se ele fosse compreensível, mesmo com dificuldade em ele mesmo tomar a decisão, e ele vê que a sua esposa está decidida, né, que deve ser assim, ele pode ceder esse direito para ela de tomar essa decisão. Ele até está decidindo, né? E eu sei que tem gente, até eu apresentei o estudo hoje, porque eu sei que tem gente assim, que tem dificuldade de tomar, homens e mulheres, que têm dificuldade de tomar decisões. Mas, no primeiro lugar, vocês fizeram esse processo juntos? Ou alguma coisa parecida? Vocês oraram juntos? Vocês analisaram a decisão juntos? Vocês olharam os prós e os contras, né? Juntos? Entende? Aí ainda acho, eu não tenho uma pílula mágica, novamente, mas ainda acho que se você trabalhar esse processo juntos, que vai ajudar, não vai resolver para todos os casais e não vai resolver todos os problemas, como eu já disse. Mas eu creio, sinceramente,
que pode ajudar você e seu marido, se é um caso verídico, né? A tomar essa decisão. Ou as decisões. Muito obrigado, Randy. Então, vamos fechar aqui o momento das perguntas. O nosso tempo já chegou ao fim. E eu gostaria, Randy, de lhe agradecer pela sua presença, pela palestra que o senhor deu aqui para gente. Muito obrigado mesmo. De nada, foi um prazer. Eu só tenho uma coisa. Eu estava esperando pipoca. Então, Quem me deu pipoca, não. Eu faço uma pipoca doce aqui, ó. Um dia o senhor vem visitar aqui, eu faço uma pipoca doce. Tanto falar em pipoca, pipoca aqui, pipoca aí, eu não vi pipoca nenhuma. Vamos ficar te devendo a pipoca. Mas muito obrigado, Deus abençoe Obrigado. esse casal maravilhoso, Randy. Foi um prazer. Eu quero agradecer a todos os do suporte. O Rodrigo, a Deise, eles tiveram algum problema técnico, eles não puderam ficar aqui, acho que a internet caiu, mas temos aqui de suporte a Miriam, o Luiz Otávio, muito obrigado pela ajuda de vocês. Eu quero agradecer também a todos os irmãos que puderam participar dessa reunião, muito bom mesmo. E eu gostaria de informá-los da próxima reunião, que vai ser na sexta-feira, e o professor vai ser o Elias Campos, lá do Recife, de São Paulo. Está em Recife. São Paulo não, em Recife. Lá do Ebenezer. Isso. E na sexta-feira, às 7h30, o mesmo horário, tá bom? E agora vamos para a oração e fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por essa noite, agradecer pela palestra maravilhosa dada aqui pelo Randy, que o Senhor abençoe a esposa dele também, a família, que tudo aqui que foi dito entre em nossos corações, que nós consigamos absorver e praticar em nossas famílias, em nossas decisões diárias, no nosso casamento. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém.